Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Queridos e queridas amigos e amigas que nos acompanham diariamente de segunda a sexta-feira, aqui nos nossos programas que visam levar para vocês os melhores temas do ocultismo, do esoterismo e da teosofia, a grande doutrina dos mestres da fraternidade, da compaixão e da sabedoria, a grande fraternidade branca. E nesta semana nós estamos concluindo aqui os nossos estudos do livro O Sistema Solar. Finalmente nós estamos conseguindo aqui concluir aqui os nossos estudos do livro O Sistema Solar, que nos está trazendo, e estamos finalizando esta semana, estudos realmente aprofundados sobre a estrutura esotérica do nosso sistema solar, e muito especificamente nós estamos falando agora sobre as grandes civilizações, as grandes raças humanas que viveram sobre esse planeta, e principalmente nesta atual quarta ronda aqui no globo D da cadeia terrestre, que é o nosso planeta Terra. Então nós estamos chegando no capítulo número 50 aqui do livro O Sistema Solar, que vai nos falar sobre a quarta subraça ariana, que é conhecida como a civilização celta, que teve aproximadamente o seu início há 20 mil anos atrás. E aqueles que estão nos acompanhando também com imagens ao vivo pela Ustream vão poder aí ver animações aqui e imagens ilustrando aqui o que nós estamos tentando transmitir. Então nós já estamos nos aproximando do tempo moderno, se bem que 20 mil anos a ciência ainda não consegue compreender como realmente poderia a nossa humanidade já estar tão organizada em tanto tempo atrás. Mas é um fato, ouvintes, de que realmente o ocultismo nos revela de que aquela civilização que construiu as maravilhosas construções como a de Stonehenge já existia há muito tempo atrás. E é muito importante nós estudarmos a civilização celta, porque de certa forma nós aqui latino-americanos temos muitas características do povo celta. Os celtas foram realmente um povo que tinha uma grande propensão para a mediunidade, a percepção dos planos espirituais. E nós, latino-americanos e brasileiros muito especificamente, temos também um pouco dessas características. Então, quando nós vemos as imagens daquelas construções megalíticas que ergueram os povos celtas e que até hoje causam espanto, pois aquelas construções que eram templos não só para rituais, mas principalmente para a observação dos céus e do sol, muito especificamente marcando os calendários, os diversos festivais anuais. E nós vamos ver exatamente aqui o que nos diz o livro O Sistema Solar sobre a civilização céltica. E por esse tempo, 20 mil anos antes de Cristo,
A grande raça da Ásia Central já ia longe na estrada que levava ao seu declínio. Mas o Manu, o grande mestre que cuida do processo civilizatório, ele já tinha realmente começado também o seu trabalho. Então, no dia de hoje, ouvintes, que nós estamos falando dos celtas, nós também temos que relembrar que todo esse processo tem exatamente uma origem dentro do trabalho da grande fraternidade branca. E o Manu é aquele que realmente teve e tem exatamente esta função dentro da hierarquia. Então, o Manu tivera o cuidado de preservar na raça asiática a dignidade, o poder e o vigor na semente da quarta e da quinta sub-raças, as quais dera muita instrução especial. Segregara num dos 4 vales algumas das famílias mais requintadas da cidade, a cidade das portas de ouro de Shambhala, surgindo na colônia uma divisão de classes, pois o Manu forcejava agora por desenvolver novas características, despertar a imaginação e a sensibilidade artística, encorajar a poesia, a oratória, a pintura e a música, e as pessoas que respondiam a isso não poderiam executar o trabalho agrícola nem qualquer outro trabalho manual pesado. Então, esta é a gênese dos celtas. Quem quer que revelasse talento artístico era recrutado para uma cultura especial. Ensinou-os o Manu também a ser entusiásticos e devotados aos seus líderes. Tão eficaz foi esse trabalho, levado a cabo durante muitos séculos, que as marcas especiais dos celtas persistem até hoje. O vale foi organizado praticamente como um estado separado, sendo todos os tipos de arte favorecidas de várias maneiras. À medida que o tempo passava, esta sub-raça, um tanto quanto presunçosa, olhava para o resto do reino como se este fosse composto do que hoje chamaríamos de filisteus. Justificava-se-lhe a vaidade, pois eram extraordinariamente formosos, cultos e requintados em seus gostos, os celtas, e dotados de grande talento artístico. Os servidores não tomaram parte na fundação da quarta e da quinta sub-raças. A quarta é exatamente a céltica e a quinta a teutônica, que vai ser o estudo que nós vamos fazer no dia de amanhã. 10.000 anos depois que a terceira sub-raça partiu, vale dizer, em 20.000 a.C., a quarta sub-raça recebeu instruções para seguir pela fronteira setentrional do reino persa. E aí começa exatamente a peregrinação desse extrato da raça ariana, que era conhecido como a sub-raça iraniana, em direção então à Europa. E seguindo então pela fronteira do reino persa e conseguir para si um lar onde hoje se erguem as montanhas do Cáucaso, então ocupadas por tribos selvagens e predatórias. Foi esse o caminho que os celtas começaram então a trilhar para chegar aos seus sítios, que comumente são conhecidos na Europa. E nós sabemos que há uma influência realmente muito grande desta sub-raça céltica na Europa,
e muitas relíquias dos povos celtas estão espalhados por todo o continente europeu. Então nós temos aqueles que estão nos acompanhando pela Ustream, estão vendo aí exatamente uma imagem de um mapa que mostra exatamente a distribuição dos celtas na Europa, que praticamente tomavam toda a Europa como nós a conhecemos hoje. E essa peregrinação, né, daqueles que viriam a ser os futuros celtas, teve a interferência direta do Manu, que obteve do monarca persa a concessão de uma livre passagem e também suprimentos para a enorme multidão que então peregrinava do Oriente para o Ocidente, e mandasse com este grande número de pessoas um forte exército para ajudá-los a sujeitar os montanheses. E mesmo assim não foi fácil a tarefa, pois se bem que as tribos pudessem ser facilmente derrotadas numa batalha campal, mostravam-se adversários muito mais formidáveis numa guerra de guerrilhas. Mas por fim estabeleceram-se no distrito de Erivan, nas praias do lago Sevanga. Com o grande aumento do seu número, foi-lhes possível exterminar as tribos ou reduzi-las à submissão, até que finalmente toda a Geórgia e toda a Mingrélia veio ter-lhes as mãos. Em 2000 anos ocuparam também a Armênia e o Kurdistão, e mais tarde a Frígia, apoderando-se assim de quase toda a Ásia Menor, bem como do Cáucaso. Em seu lar montanhês floresceram e transformaram-se numa nação poderosa. Mas o país estava tão fragmentado que a livre comunicação era impossível. Eles formavam com efeito mais uma federação de tribos do que um império. Mesmo depois de haverem começado a colonizar a costa do Mediterrâneo, continuavam a encarar o Cáucaso como seu lar. E foi esse, na realidade, um segundo centro do qual partiu a subraça para o seu grande destino. E por volta de 10.000 a.C., reencetaram a marcha para o oeste, para o ocidente, jornadeando como tribos, de modo que chegaram à Europa, seu destino final, em ondas relativamente pequenas. As tribos deixaram muitos dos seus membros para trás, a fim de levar a cabo o trabalho de cultura. Estes se aliaram pelo casamento a outras raças, e seus descendentes, com alguma mistura de sangue semita, são os georgianos de hoje. Em alguns casos, contudo, a tribo inteira emigrou para um novo lar. A primeira parte que se transferiu da Ásia Menor para a Europa foram os antigos gregos, não os gregos da nossa história antiga, senão os seus avós, às vezes denominados Pelasgos. No seu Timeu e Crítias, Platão refere que os sacerdotes egípcios exaltaram a Joara, um grego, a esplêndida raça que precedera seu próprio povo em sua terra e repelira uma invasão de poderosa nação do Ocidente. Esta subjugara até então, quando se lhe havia anteposto, até esbarrar nesses gregos, em comparação com os quais os da nossa história eram simples pigmeus. Deles procederam os troianos, que combateram os gregos modernos, e a cidade de Agadê, na Ásia Menor, foi povoada por seus descendentes. E durante muito tempo conservaram o litoral da Ásia Menor e as ilhas de Chipre e Creta, e todo o comércio daquela parte do mundo era transportada nos seus barcos.
E assim, a sua final e definitiva entrada na Europa foi um movimento agressivo do imperador de Poseidones. E durante muitos séculos, as costas e ilhas do Mediterrâneo tinham estado nas mãos de certo número de pequenas nações, a maioria delas etruscas ou acadianas, e de algumas semitas, formadas, via de regra, por mercadores habitualmente pacíficos. E decidido a anexá-las, o imperador de Poseidones, a última ilhota da Atlântida, atacou-as com um poderoso exército e uma frota numerosa, e reduziu a grande ilha argelina e devastou as costas da Espanha, de Portugal e da Itália, e forçou os povos a capitular. O Egito já estava estudando a possibilidade de submeter-se aos Atlantes, pois carecia de uma esquadra que lhe permitisse enfrentá-los. E os marinheiros gregos do Levante, contudo, desafiaram-nos, conquanto eles só pudessem dispor no momento da metade da sua frota, atacou os Atlantes e perderam seus navios de maneira muito semelhante àquela com que foi perdida a armada espanhola que atacou a inglesa. As embarcações gregas eram menores, mas rápidas, de menor calado e mais fáceis de manejar do que os desajeitados navios dos Atlantes. O tempo também ajudou os gregos, de modo que a derrota foi esmagadora. Os Atlantes em seguida atacaram com a outra metade da frota e foram novamente derrotados, se bem que desta feita com pesadas perdas por parte dos gregos. O monarca Atlante escapou, se refugiando. E embora jurasse vingar-se dos gregos, as tribos descontentes da sua própria ilha rebelaram-se e ele nunca mais foi capaz de empreender uma agressão aos países estrangeiros. E este bom êxito dos gregos fortaleceu-lhes imensamente a posição no Mediterrâneo e, no correr do século seguinte, fundaram colônias em muitas de suas praias. Mas a fatalidade aconteceu. Em 9564 a.C., a terrível inundação, o grande Macaréu, criado pelo afundamento da última ilhota de Atlântida de Poseidones, destruiu a maior parte das colônias gregas e prejudicou seriamente as restantes. Tanto o mar de Gobi quanto o mar do Saara se converteram em terra seca e tiveram lugar as mais pavorosas convulsões. Terremotos, tectonismos e vulcanismos de toda sorte, depois que sucedeu o afundamento da última ilha da Atlântida, que aí desapareceu de vez, juntamente com os Atlantes. E enviaram-se pedidos urgentes de socorro à terra natal, no Cáucaso, que pouco sofrera. A seu tempo organizou-se o trabalho de assistência em larga escala. E todas as colônias gregas se tinham instalado na costa marítima, e as populações interioranas, apesar do terror que lhes inspiravam os gregos, nem sempre se haviam mostrado amistosas. Depois que o cataclismo do dilúvio destruiu a maioria dos gregos, os poucos sobreviventes eram perseguidos e até escravizados pelas raças do interior. E quando se ergueu o fundo do Saara, suas águas despejaram-se através do desfiladeiro existente entre o Egito e Tunis. O interior pouco sofreu, mas as costas litorâneas, onde os gregos se haviam instalado, foram arrasadas. O Saara, aos poucos, afundou outra vez, e uma nova linha costeira apareceu, assumindo a configuração que conhecemos
ao longo da atual costa africana. A grande ilha argelina juntou-se ao continente e formou com a nova terra a costa setentrional da África. E assim foi realmente o processo de fundação dos povos celtas que vieram do Oriente, passando, fazendo uma grande peregrinação do Oriente Médio até chegar às montanhas do Cáucaso, e justamente na época em que afundou a última das ilhas Atlantes é que realmente o tipo celta começou a se formar definitivamente. Então já eram celtas os antepassados dos gregos que nós conhecemos. E mais tarde os fenícios e cartagineses dividiram com os gregos o comércio do Mediterrâneo. Povo da quarta raça, os fenícios derivavam dos semitas e acadianos, que eram subraças atlantes. Os cartagineses também eram acadianos, misturados com árabes e com traços do sangue negro. A imigração da quarta subraça para a Europa foi quase contínua, de tal sorte que não é fácil dividi-la em ondas distintas. Se os gregos formaram a primeira onda, os albaneses formaram a segunda e os italianos a terceira. As duas últimas se dirigiram para os países onde estão agora. E após um intervalo, uma quarta onda de surpreendente vitalidade, a que os etnólogos modernos dão exatamente o nome de celtas, passou a ser a raça predominante no norte da Itália, em toda a França e Bélgica, nas Ilhas Britânicas e na parte ocidental da Suíça e na Alemanha, a oeste do rio Reno. Então os gregos da nossa história antiga eram uma mistura de elementos da primeira onda com os colonos da segunda, da terceira e da quarta, e com a infusão da quinta subraça vinda do norte, que se instalou na Grécia. Esses últimos forneceram os cabelos de ouro e os olhos azuis, raros e muito admirados, que de quando em quando se encontram entre os gregos. E a quinta onda praticamente perdeu-se no norte da África, e apenas traços dela podem ver-se agora misturados com os povos semitas, a quinta subraça atlântida, e com a árabe, entre os berberes, os mouros, os cabilas e até os gaúchos das Ilhas Canárias, neste último caso mesclados com os Tlavatlis atlantes. E a quinta onda misturou-se com a quarta na Península Ibérica, e numa fase ulterior, há pouquíssimos milhares de anos atrás, contribuiu com o último dos muitos elementos que entraram na formação dos povos que hoje em dia são mais identificados com os celtas, que são os irlandeses, pois a ela pertenceram os invasores milésios, que se derramaram na Irlanda, vindos da Espanha, alguns deles encontrando uma dinastia de reis milésios na França, e ligaram-na com curiosas formas que nós vemos até os dias de hoje. Mas um elemento muito mais fino entraria anteriormente na Irlanda, vindo com a sexta onda, que deixou a Ásia Menor e rumou para noroeste até chegar à Escandinávia, onde se mesclou com a quinta subraça, a teutônica, e arribaram a Irlanda, procedentes do norte, e são conhecidos na história como os Tuatha de Danann, das quais se fala mais como deuses
do que como homens. E nós vamos falar mais sobre isso no nosso segundo bloco do dia de hoje, e a importância de nós estudarmos os celtas é porque, principalmente aqui, nós latino-americanos e os brasileiros muito especificamente, que receberam, né, aqui e a América do Sul, que receberam as colonizações tanto de espanhóis quanto de portugueses, até fisicamente aqueles de nós que nos reconhecemos como raça branca, nós temos as características, inclusive físicas, que possuíam os celtas. E isso é muito importante para nós, justamente para compreendermos por que a nossa atual morada no planeta, aqui o nosso país, o Brasil, é um país tão pacífico e é um país onde nós não vemos conflitos como em outros povos, justamente porque não era da característica normal dos celtas em serem guerreiros, mas sim, como nós vimos, a grande característica celta era o bom gosto, o refinamento, o gosto pelas artes, pela poesia, pela música, pelas artes plásticas, a pintura especificamente, e os grandes rituais religiosos, inclusive, que eles faziam, principalmente com os druidas, né? E assim, essas características estão subrepticiamente aqui incluídas na nossa atual civilização brasileira, nós podemos assim dizer, nesse nosso país que é um grande caldeirão de culturas que aqui estão se juntando para juntos nós formarmos lá na frente a raça intuicional que vai ser o próximo passo que a humanidade vai dar. Mas no nosso segundo bloco nós vamos continuar falando sobre os celtas. Agradecemos aí muitíssimo a audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo, tanto aqui em vídeo pela Ustream, como também no áudio da Esotérica FM. Mas nós vamos ao intervalinho. Fiquem agora com o convite da Levir, convidando a todos vocês que assim quiserem, assim puderem e sentirem um impulso interno, venham nos apoiar, nos patrocinar para que esta e outras iniciativas tenham condições de permanecer no ar na internet, queridos e queridas amigos e amigas ouvintes. Vamos ao intervalo e voltaremos já. Esotérica FM, iluminando seu coração. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico,
Ao se associar, você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Sim, caros ouvintes, nós estamos voltando agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, trazendo aqui para vocês as informações aqui do livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell, nos falando sobre a quarta subraça da atual raça ariana, que são os celtas. Nós vamos ver aqui que praticamente nós brasileiros somos, na sua maioria, celtas, né? Se bem que com uma grande miscigenação de povos que vieram da África, mas há uma grande influência aqui do que nós conhecemos como os celtas. E também no Brasil nós temos também os estratos da quinta subraça ariana, os chamados teutônicos, principalmente na região sul do Brasil, né? Em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e também encontramos colônias na Argentina de povos que vieram da Alemanha, dos países nórdicos. Esses países que foram os que são a última das subraças arianas, os teutônicos. Mas nós temos realmente as características muito parecidas com as dos celtas, e nós vamos continuar estudando aqui essas características. E é bom sempre mencionar que os celtas eram um povo realmente que tinha um conhecimento profundo das ciências ocultas. Eram povos que tinham a função da mediunidade, a função da clarividência muito proeminentes, e nós vemos isso no povo brasileiro, que recebeu as influências de portugueses principalmente, mas também de espanhóis, como nós vemos nos demais povos atuais da América do Sul. E assim nós vemos que este misticismo, né, e esta espiritualidade céltica está presente entre nós de uma maneira muito clara, né? Mesmo que entre os celtas houvessem realmente estratos de guerreiros, inclusive as mulheres celtas eram tidas como grandes guerreiras, e daí as tradições que vão nos remeter inclusive às Amazonas, mas com certeza essas características não foram as predominantes aqui no nosso querido Brasil, mas sim principalmente a espiritualidade. A espiritualidade celta era realmente incrível, pois eles tinham um intenso conhecimento das forças da natureza. E entre os seus muitos clarividentes, haviam aqueles também que eram sacerdotes,
e sabiam invocar os anjos, sabiam invocar os espíritos da natureza. Então, o poder xamânico, a mistura desses poderes com os poderes humanos, fizeram então principalmente dos estratos que são conhecidos como os druidas entre os celtas, como grandes magos, e também haviam ali muitos iniciados ligados com a grande fraternidade branca. Os mistérios ocultos da grande fraternidade também estiveram entre os celtas. Mas, ainda falando, né, das características dos celtas, né, existe aqui, segundo o livro O Sistema Solar, uma radical diferença de tipo entre o fleumático e prático anglo-saxão e o imaginativo e poético irlandês. O camponês médio da Inglaterra vive quase inteiramente no chamado plano físico, aqui onde nós estamos. Já o camponês médio da Irlanda do Sul e do Leste vive muito mais no plano astral, muito mais no mundo dos sonhos, da cultura e da imaginação. Seus pensamentos geralmente estão longe, absortos nas lendas do passado ou em histórias de santos, anjos e fadas. E aí nós temos realmente características Atlantes no sentido, Atlantes não, celtas no sentido espiritual. Mas em conjunto, a quarta subraça da raça ariana, os celtas, na sua maioria tinha cabelos e olhos castanhos ou pretos. As cabeças tendem a ser arredondadas e, de um certo modo geral, não costumavam ser de estatura elevada. O seu caráter punha claramente em destaque os esforços do Manu milhares de anos antes, pois eles se mostravam imaginativos, eloquentes, poéticos, musicais, capazes de uma devoção entusiástica por seus líderes e eram esplendidamente corajosos. Essas eram características muito proeminentes dos povos célticos e muitas dessas características passaram até os nossos antepassados portugueses, espanhóis e até nós aqui no Brasil. Também tinha uma certa dificuldade nas capacidades comerciais, né? E realmente preferiam mais a fantasia do que enfrentar a realidade. E depois da catástrofe Atlântida de 9564 a.C., alguns gregos antigos se instalaram na Hélade e ocuparam o país. A primeira cidade a erguer-se no sítio em que atualmente se ergue a cidade de Atenas moderna foi construída em 8000 a.C. E a Atenas moderna começou há cerca de 1000 anos antes de Cristo, tendo sido o Partenon construído em 480 a.C. E entre esses povos também se apresentou, assim como nós falamos ontem aqui dos iranianos, aonde entre os povos do Oriente Médio, entre a Mesopotâmia, na Pérsia, apareceu o Zoroastro, que também chamado Zaratustra, que foi a presença do instrutor do mundo, do Cristo pregando entre eles. E entre os celtas também viveu o instrutor do mundo. E aquele que os orientais chamam de o Maha Guru, exatamente apareceu entre eles
como Orfeu. Nós vamos ver que Orfeu é praticamente a figura religiosa que marca principalmente a religiosidade grega e o seu apreço pela arte, pela beleza e tantas características que os gregos, que também eram povos celtas, acabaram manifestando. Então o livro aqui nos diz que o instrutor do mundo se apresentou então aos celtas como Orfeu, fundador dos mistérios órficos, dos quais derivaram a seu devido tempo os diversos e subsequentes mistérios da Grécia. Chegou mais ou menos por volta de 7000 a.C. e vivia principalmente nas florestas, onde se reuniam os discípulos à sua volta. Veio como cantor, criatura que amava a vida da natureza e se mostrava avesso às cidades e aos antros superpovoados dos homens. Então, o instrutor do mundo teve uma peculiaridade muito grande nesta sua aparição entre os gregos e entre os celtas muito especificamente. Nós vemos que a grande mitologia no mito de Orfeu e Eurídice, quando Orfeu resgata Eurídice do submundo, do Hades, tem realmente traços da sabedoria antiga, da sabedoria universal, a chamada teosofia. E Orfeu ensinava por meio de cânticos e de músicas, tanto vocais como instrumentais. Carregava sempre aquilo que é distintamente o seu símbolo, e nós estamos vendo aí nas imagens esculturais que nós estamos apresentando. Carregava sempre um instrumento de 5 cordas, a sua lira, da qual se originou provavelmente o mito também da lira de Apolo. Empregava então uma escala pentatônica, né, de 5 notas. Através do som, influía nos corpos astrais e mentais dos discípulos, purificando-os e expandindo-os. E por intermédio do som, afastava o corpo sutil do corpo físico e libertava-o para poder alçar-se aos mundos superiores. Sua música era totalmente diferente das sequências repetidas muitas e muitas vezes, pelas quais se conseguiu o mesmo resultado na estirpe fundamental da raça, e que ela levou consigo para a Índia. Orfeu trabalhava com o auxílio da melodia e usava a melodia de cada centro etérico ou chácara para ativá-lo. Mostrou aos discípulos quadros vivos criados pela música, o que era obtido da mesma forma nos mistérios gregos, tendo sido ele o ponto de partida desta tradição. Nós vemos os mistérios de Eleusis e demais mistérios gregos. Ensinou que o som estava em todas as coisas e que, se o homem se harmonizasse, a divina harmonia se manifestaria através dele e, em razão disso, alegraria toda a natureza. As tradições a seu respeito difundiram-se por toda parte, e ele tornou-se o deus do sol, o Febo Apolo, e no norte também conhecido como Balder, o Belo. Dessa maneira, o instrutor do mundo, o Mahaguru, apareceu para as sub-raças
sucessivamente no mundo. E relembrando sempre aqueles que estão nos escutando aí pela primeira vez, de que este grande instrutor do mundo, que ocupou esse cargo de instruir os homens no campo religioso, no campo espiritual, esse que é o cargo de Bodhisattva, de instrutor do mundo, foi ocupado por aquele que 600 anos antes de Cristo foi o conhecido príncipe Siddhartha Gautama, que se transformou no Buda, concluindo então a sua evolução de menos de 600 encarnações humanas, onde ele fez um esforço realmente hercúleo para terminar a sua evolução espiritual, transcendendo todos os limites, todas as barreiras que jamais nenhum ser humano ultrapassou. Se transformou no primeiro e até esse momento único da nossa humanidade que atingiu o nível pleno de Buda, sabendo que Buda significa ser um iluminado, pois o Buda foi além de um mestre, além de um Shohan e além de instrutor do mundo, como agora é o Cristo. Aqueles que têm esse cargo, na verdade, estão na 7ª grande iniciação da Fraternidade Branca. O Buda transcendeu tudo isso, trabalhou intensamente pela espiritualidade dos seres humanos e por isso mesmo ele foi agraciado com as condições e a substância para se transformar na primeira mônada, na primeira chispa divina da nossa estirpe humana, a alcançar a libertação total. Mas como ele está exatamente no caminho dos Bodhisattvas, no caminho daqueles que não querem simplesmente a iluminação para si mesmo, mesmo a sua iluminação tendo sido tão grande, e mesmo ele sendo já merecedor da condição de permanecer no Nirvana, o grande estágio de beatitude que esses seres alcançam, até que toda a cadeia terrestre terminasse, é a sua decisão de permanecer conosco. Então, aquele que foi Orfeu e que finalmente se iluminou plenamente como o Buda, e o livro aqui, o Sistema Solar, nos coloca que ele foi também Vyasa, na Índia, o grande originador da tradição védica, foi o Hermes, o grande Thoth do Egito, 3 vezes grande, foi Zaratustra ou Zoroastro entre os iranianos, entre os persas, e Orfeu também foi a sua passagem entre os celtas. E, como sempre, ensinando a doutrina do sol, da luz, do fogo e, finalmente, como Orfeu, a doutrina do som, respectivamente. E cumpre notar que todas essas doutrinas transmitiam a única e mesma verdade universal, a do amor único, o amor de Deus pela humanidade e por sua emanação, por sua criação, que se manifesta como o sol, como a luz, como o fogo e como o som. Mas como pregou o Cristo através de Jesus, o amor é o mais sublime de todas as coisas. E assim como ele ensinou que nós deveríamos amar a nós mesmos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, também estas passagens do instrutor do mundo, no passado, adaptando esta mesma mensagem para aquelas culturas, para aqueles povos
ele explicou de maneiras diferentes o que é o amor, personificando no símbolo do fogo, personificando no símbolo do som como Orfeu, o símbolo da luz, e sempre permanecendo a doutrina do amor, do perdão, da compaixão universal. E então toda essa movimentação acabou culminando também com muitos iniciados que foram para o Egito. E finalmente, há 7.000 anos atrás, o instrutor do mundo estava se manifestando entre os celtas como Orfeu. E, como nós dissemos, finalmente alcançou a sua iluminação final e tornou-se o primeiro Buda da nossa humanidade. E assim, ouvintes, nós estamos chegando ao final dessas considerações sobre os celtas, esse grande extrato da humanidade. Muitas outras coisas poderiam ser ditas sobre eles, e muitas coisas também poderiam ser ditas principalmente sobre Orfeu e a sua maravilhosa doutrina da beleza. Inclusive aqui no Brasil, há anos atrás, algumas décadas atrás, existia na cidade do Rio de Janeiro uma loja teosófica que era chamada exatamente Orfeu. E seguindo esta tônica dos mistérios órficos, esta loja fazia muitas apresentações artísticas, muitos saraus, porque o grande instrutor do mundo instruiu a humanidade por meio da beleza, da harmonia. Nós vemos como isso realmente elevou a condição humana a um padrão mais elevado, como nós vemos a beleza das pinturas e das esculturas gregas, que foram a mais alta expressão da beleza e da harmonia e das proporções que nós vemos no corpo humano, que eram representadas naquelas esculturas gregas. E os demais povos celtas também expressaram sempre esta característica céltica, sempre com um grande amor pela natureza, e o verde é a grande cor que representa os celtas. É sempre maravilhoso nós relembrarmos como esses povos antigos celtas conseguiram incorporar uma grande harmonia com o universo e com a terra, coisa que nós, na atualidade, mesmo sendo uma civilização tecnológica, nós ainda estamos longe de atingir. E ainda virá o tempo que o nosso intelecto da quinta raça e da quinta sub-raça, que são os teutônicos, nós abriremos espaço então para o surgimento da próxima sub-raça, que vai ser a sub-raça que vai dar a primeira tônica intuicional para a humanidade. E com certeza nós vamos ver ainda, o texto desse livro ainda nos vai trazer essa informação. Esta sub-raça, que de sub não tem nada, na verdade é um novo tipo de mentalidade, uma nova civilização que está se formando em certos lugares da Europa, em certos locais da América do Norte, e aqui na América do Sul, também no Brasil, no Cone Sul, e também na Austrália, na Nova Zelândia. Um novo tipo de comportamento humano está surgindo. Um comportamento mais ecológico, um comportamento assim como os celtas sempre o fizeram,
onde se harmonizavam com a natureza, onde se curavam com a natureza, com os seus elementos químicos naturais, com as suas preces, com os seus rituais que harmonizavam os corpos invisíveis dos seres humanos. E aqui no Brasil nós vemos isso para todo lado. As pessoas realmente rezam umas pelas outras, as pessoas frequentam as igrejas, oram, confiam que o lado espiritual pode afetar o lado material. E nós também, como celtas, consumimos chás, ervas, e ainda há uma grande riqueza nas florestas da América do Sul, na Amazônia principalmente, onde um tesouro de substâncias, de propriedades biológicas ainda está escondido. E essas nossas características celtas, né? Esse nosso amor pela brincadeira, pelos folguedos, pela alegria, pela festa, pelo riso fácil que nós vemos no povo brasileiro, na verdade isso são características célticas que estão entre nós. O nosso amor pela música, o nosso carnaval que nos alegra durante tantos dias e que é sempre ponteado pela música, que são tradições, na verdade, que vêm de antigamente, e nós aqui procuramos realizá-las. Até mesmo os rituais anuais de comemoração do solstício e dos equinócios, né? Nós estamos nos aproximando do Natal, né? E como é que o brasileiro comemora o Natal? Comemora como os pagãos, como os celtas que viviam nas florestas o faziam, com uma mesa farta de comida, de bebida, toda a família reunida, assim como há milhares de anos atrás os celtas faziam, não para comemorar o nascimento de Jesus, que é o que nos diz hoje a religião cristã, mas para comemorar o momento sublime em que o nosso planeta está mais próximo da fonte da vida, que é o Sol. Esse momento do ano que é a noite mais longa para aqueles que vivem no hemisfério norte, e para nós que vivemos no hemisfério sul é a noite mais curta. O momento o dia mais longo, a noite mais curta, é o momento do solstício, é o momento do ano em que nós estamos mais perto da fonte da energia com a qual nós nos alimentamos. É por isso que essa festa é comemorada com comida, com bebida. Muita gente até se perde um pouquinho, né? Perde a linha um pouco com tanta comida, com tanta fartura. E obviamente que o cristianismo também encaixou a historicidade do Mestre Jesus nesta época do ano, que representa tanto, não só para o cristianismo, mas para muitas tradições do passado. Então, ouvintes, nós vamos encerrando esse programa de hoje, que falou sobre os celtas, e amanhã nós vamos estar falando aqui sobre a última das sub-raças e a sub-raça atual, que são os teutônicos. Então, convido a todos para esse programa de amanhã, e finalizando aqui o nosso programa, vou convidá-los para uma vez mais fazermos aquela vibração espiritual, assim como a maravilhosa Mirna Grizit conduziu aqui na gravação a nossa meditação inicial, que nem está disponível aqui na gravação, mas a última meditação nós vamos fazer juntos aqui, buscando nos harmonizar interiormente, para que nós possamos uma vez mais recordar do que nós realmente somos, seres espirituais peregrinando pela matéria. Com esta bela imagem de Orfeu e a sua musa Eurídice, nesse que é o dia
do músico, fica aí também prestada a nossa homenagem a esta grandíssima aparição do instrutor do mundo como Orfeu. Vamos fechar os nossos olhos e buscando uma vez mais o nosso ser interno. Vamos nos harmonizar com a vida que pulsa dentro de nós, sentindo o batimento cardíaco. Visualizemos ali o brilho da nossa chispa divina, emanando a sua luz que vai se expandindo, tomando todo o nosso corpo, interpenetrando todos os nossos órgãos, iluminando e apaziguando toda a nossa natureza. Aproveitemos esse instante solene, espiritual, para compreender, para internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que essa chispa divina, sempre que for invocada, possa trazer as suas influências para o nosso cotidiano. O nosso pequeno, mas valente programa está a serviço dessa mensagem e agradecemos uma vez mais muitíssimo a sua audiência, o seu carinho de estar aqui ao vivo conosco e também nas gravações que estão aí à disposição de vocês no site da Levir e também aí nos nossos canais da Ustream, do YouTube, sempre a serviço da espiritualidade e da evolução espiritual. Termina aqui o nosso programa, mas fiquem agora com a programação musical sempre interativa da Rádio Esotérica FM. Cadastre-se, registre-se aqui no nosso site da rádio e venham programar as suas músicas preferidas. E desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Fiquem aqui com o virtual, mas sempre forte, sempre caloroso, carinhoso e fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho, coordenador da Loja Esotérica Virtual, para todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Esotérica FM, iluminando seu coração. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes.
para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.